Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Me Mostra o Dinheiro. Eu sou o Jader aqui e o Thiago Simões aqui do meu lado, meu amigo. Hoje nós vamos conversar com você que está aí do outro lado sobre investimento buy and hold, né? Você vai entender os principais pilares, nós vamos conversar sobre os 7 principais pilares que vão te ajudar sempre a tomar as melhores decisões. E lembrando, se você não está inscrito aí no canal, tá? Já deixa o like e se inscreva no botão de inscrever para que você continue recebendo conteúdos de valor como esse também. E lembrando também, se você tiver qualquer dúvida, deixe a sua dúvida aí nos comentários, que nós vamos te responder o mais rápido possível, beleza? Então, eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Thiago, e ele vai começar a falar sobre esses 7 pilares, e nós vamos conversando. E qualquer dúvida que você tiver, pode ir colocando que nós vamos responder, beleza? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Como meu amigo Jader falou, essa aula é muito importante sobre investimentos, né? Sobre o buy and hold. E a primeira coisa que a gente precisa saber, gente, quando nós falamos de investimento, é que existem 2 tipos de investidor, né? Principalmente quando a gente fala de bolsa de valores. O primeiro tipo de investidor é o jogador, né? O jogador, ele quando descobre a bolsa de valores, ele pensa da seguinte forma: não, que beleza, descobri uma forma de ficar rico fácil, né? Basta eu comprar no fundo, vender no topo e pronto. Em poucos meses eu vou conseguir ficar rico. E não é bem assim, né? O cara pensa até em largar o emprego dele. 95% das pessoas, gente, que tem o primeiro contato, né, com a bolsa de valores, eu vou ser sincero para vocês, eu também fui dessa forma, ela pensa como um jogador, né? Todo mundo, na verdade, conhece alguém assim. E é diferente do cara que pensa como investidor, como poupador, né? Ele pensa da seguinte forma: quando ele descobre, né, a bolsa de valores, nesse caso o investidor, o poupador de verdade, né? Ele pensa assim: eu vou me tornar sócio de uma grande empresa, eu vou usar a bolsa de valores como um instrumento, né, de poupança, eu vou aprender a analisar os resultados de grandes empresas, boas empresas, para investir com o que sobra, né, da minha principal fonte de renda, que vai ser sempre o seu trabalho, primeiramente, antes de você conseguir a independência financeira, né, que é o seu salário, o seu prolabore, certo? Então, o buy hold, gente, ele é um método de investimento para poupador, não para jogador. Esse método, né, ele deixa você dormir sossegado. Ele faz com que você tenha tranquilidade nos seus investimentos. Na bolsa de valores, gente, há várias formas de investimento, né? E como nós falamos, o mais comum são esses jogadores, né? Como dissemos, aquelas pessoas que tentam ganhar por meio de especulação dos ativos. Eles tentam comprar na baixa, né? Vender na alta, eles compram e vendem esses ativos no mesmo dia, que é o day trade, ou semanalmente, que é o swing trade. Né? Mas a grande maioria dessas pessoas, gente, elas, quando entra nesse jogo, ela acaba no final das contas perdendo mais dinheiro do que ganhando, né? Tem até um grande investidor que ele fala que o único grafista, né, ou seja, essas pessoas que acompanham o gráfico para investir, o único grafista que ele viu rico foi quem inventou a plataforma de análise gráfica, né? O que quer dizer, a pessoa está rica porque ela vendeu os direitos da plataforma, não porque ela ganhou dinheiro operando o sistema, certo? Essas pessoas, gente, elas podem até algumas vezes ter sorte nos primeiros dias de investimento, mas elas percebem no longo prazo que elas entraram numa furada, né? Então, o nosso foco aqui no canal, tanto meu quanto do Jader, realmente é o longo prazo, para aqueles que não acreditam em dinheiro fácil, né? E não vai como a maioria das pessoas, né? O que é o efeito manada. O mercado, ele mantém essa ilusão, né? A propaganda de que investir todos os dias é a melhor forma de investimento, né? Comprando e vendendo, porque essas corretoras, elas são pagas por corretagem, ou seja, cada vez que as pessoas compram e vendem, elas pagam essas corretagens, que faz com que elas ganhem dinheiro. Então, elas sempre vão jogar essa propaganda de que investir todos os dias, né, é o melhor caminho, certo? E essas pessoas que investem dessa forma e acabam perdendo dinheiro, elas começam a pensar da seguinte forma: elas começam a pensar que investir é arriscado. Na verdade, gente, depende muito, né? Investir, a gente gosta de dizer aqui no canal que é mais ou menos como pilotar um avião, né? Se você frequentou uma escola bacana, né, de voo e passou alguns anos adquirindo a experiência necessária,
Então, voar para você vai ser bem divertido, vai ser emocionante, né? Agora, se você nunca frequentou, né, uma escola de voo, a gente aconselha você a deixar para os outros, certo? Então, gente, o que é o investimento buy and hold? É um investimento a longo prazo. É exatamente isso, né? Você utiliza a bolsa de valores como investimento em empresas boas, né? Você vai ser sócio dessas empresas. E para isso precisamos calcular os riscos, né? Ou seja, sabemos que empresas são boas, que empresas são ruins. E como que a gente faz isso aqui no canal e a gente quer te ajudar? Fazendo a análise das demonstrações financeiras da empresa, que não é nada mais, nada menos, gente, do que os números, os indicadores dessas empresas, né? São os balanços dessas empresas, né? Investindo, gente, dessa forma, né? Os frutos plantados, eles estão ali e um dia eles vão ser colhidos, né, no futuro. Né? A gente pode usar, né, como exemplo aquela árvore, né, aquelas árvores gigantescas que tem lá nos Estados Unidos, no Canadá, a sequoia, né? Ela começou também com uma semente, né? E no longo prazo ela virou aquela árvore colossal, né? O buy and hold, ele realmente, então, gente, é a longo prazo. E o interessante é que diferente, né, do especulador, né, que passa horas no dia ali na frente do computador vendendo, né, no caso de investimento day trade, no buy and hold você vai precisar apenas de alguns minutos por mês, nem é por dia, certo? E outra coisa, não precisa ser expert, né? Você fala, eu sou formado em história, eu sou formado em geografia, eu sou médico, investimento é para mim. Meu amigo, se você consegue, né, fazer sobrar no final do mês, o que já é uma maestria, né? Porque 95% das pessoas, elas não conseguem fazer sobrar, né, do seu salário. Então, se você já faz essa mágica aí, você está no caminho certo, ok? Outra coisa importante, gente, sobre esse método é que ele é simples, né? Qualquer um, né, pode investir. Se você também nunca ouviu falar de bolsa, né, você também vai conseguir. É ainda melhor você começar assim porque você não tem aqueles vícios de mercado. É mais interessante. É simples, tá? Mas lembrando, não é fácil, né? Ele é um método bem eficaz. Não existe outro resultado, gente, se você faz tudo certinho, da forma que tem que ser feita. Além da tranquilidade financeira e da independência financeira a longo prazo, né? Você vai conseguir tudo isso se você aplicar da forma correta, não tenha dúvida. A outra coisa que você pode estar perguntando, eu não invisto, eu não tenho muito dinheiro, né? Na verdade, gente, é melhor começar antes do que começar com muito dinheiro. Sua preocupação tem que ser essa, começar o mais rápido possível. A hora certa, gente, de investir realmente é agora, né? Sempre tem que ter uma alocação, né? Nem que seja R$100, né? Você vai ver que você pode começar a investir com isso, né? Então tem que ser o quanto antes. Então, resumindo aqui, gente, para a gente entrar aqui no que interessa, né, que são os 7 pilares do buy and hold, como que pensa, né, o holder, então? Ele vê a Bolsa de Valores como uma oportunidade de ser sócio de boas empresas no longo prazo, né? Ele quer fazer o seu patrimônio crescer, ele quer viver de rendimentos desse patrimônio. Aí, nesse ponto, gente, quando ele tiver, quando todo o que ele está recebendo ali dos dividendos, né, das empresas, né, que são que as empresas pagam para você por mês, para você ser sócio, né? Quando você já estiver conseguindo pagar todas as suas despesas com esses rendimentos, que realmente é no longo prazo, aí você vai ter conseguido chegar na sua independência financeira, ok? Lembrando, gente, sempre com calma, não é do dia para a noite, né? Um dia de cada vez, ok? Então vamos entrar agora aí nos 7 pilares do buy and hold. O primeiro passo é o foco no aumento do aporte, né? Quer falar um pouco, Jada, sobre isso? Sim, sim. Vamos falar aqui um pouco sobre o foco no aumento do aporte, né? Nada vai ganhar, né? Uma informação muito importante, interessante a gente ressaltar, né? Que nada vai ganhar do aporte com o passar do tempo, né? Para a gente ficar rico ou completamente independente financeiro. Aí no gráfico aí que está aparecendo para vocês, a gente tem um gráfico mostrando exatamente isso aí que a gente está falando, né? Você, por exemplo, né, fazendo as compras aleatórias aí com R$100 por mês, você comprando na baixa, né? E aqui a gente tem algumas simulações, né, que nós colocamos aqui
E para esse exemplo específico, nós usamos aqui a Ambev, né? O período que a gente extraiu aqui foi de 1996 a 2017, né? Tem essas informações que você colocou aqui embaixo aqui, Thiago, você só poderia explicar melhor aqui para a gente aqui? Claro, gente, a gente consegue perceber aí, né, que se você tiver uma diferença aí de R$ 50 por mês, né, esse gráfico aí, né, como já falou, ele é em torno de 20 anos, né, se você conseguir aumentar R$ 50 por mês que seja, né, nesses aportes, o seu patrimônio no longo prazo, ele aumenta 40%, né, no final desses 20 anos, né, então é interessante a gente pensar nisso. Se você coloca lá R$ 100 por mês, no final de 20 anos, você vai ter R$ 650 mil, porque os juros compostos, eles vão estar trabalhando, né, a favor de vocês. Né? Se você coloca 150 por mês, no final vocês vão ter R$ 950 mil. Né? E se você aporta R$ 200 por mês, 1.250.000. Então, a diferença de 50 a gente pode achar pouco, né? Mas a longo prazo, né, como a Sequoia, né, que a gente deu o exemplo, realmente faz toda a diferença, né? Imagine se ao invés desses R$ 200 aí, fosse milhares de reais, né? Fosse R$ 1.000, R$ 2.000, né? Então, o valor do aporte, ele é importante, né? O segundo... Pode falar já. Não, só ia complementando aqui, Thiago, porque o brasileiro, né, cara, assim, por natureza, né, ele não foi orientado desde pequeno, né, desde cedo, a ter esse hábito de investimento, né, a longo prazo, né. O brasileiro, assim, por sinal, né, ele é muito imediatista, né, ele quer resultado lá para 6 meses, 4 meses, que está lá 1 ano, né. Mais que isso já começa a bater um desespero, acho que não está rendendo o suficiente, né? Ele foca muito em termos monetários, de valores mesmo, não foca no percentual, né? Que é um dos fundamentos interessantes do buy and hold, né? É deixar que os juros compostos aí façam o seu trabalho com o longo dos anos, né? Então é importantíssimo a gente começar a criar esse hábito, né, de investimento a longo prazo, porque os juros compostos junto com o tempo e vai fazer todo o trabalho para a gente. Exatamente. A gente não tem, né, gente, esse hábito, como o Jader disse, por causa, né, da educação financeira, né? A gente não aprende isso nas escolas, né? A gente não conversa isso em nossas casas, na nossa roda de amigos, né? Então a gente tem que mudar esse hábito, né? Se você quer investir, se você quer ali jogar um pouquinho, se você quer especular de vez em quando, não tem problema nenhum. Mas faça isso em paralelo com esse investimento a longo prazo, né? E o buy and hold, ele vai te ajudar nisso, né? Se tudo der errado, né? Que geralmente dá, viu, gente? Nós somos o exemplo vivo disso, né? Então, eu digo em bolsa de valores, né, Jade, que nós estamos falando. Sim. Se você, né, for comprar e vender no mesmo dia, você vai ver que a longo prazo, realmente você vai mais perder do que ganhar dinheiro, né? E, ok, pode fazer isso, mas não esqueça nunca de pensar na sua independência financeira. A gente nem gosta de falar em aposentadoria aqui, porque a gente sabe, né, que quando a gente, nossa vida de trabalho, quando a gente chegar aos 60 anos, né, aos 65 anos, mesmo assim a gente vai querer continuar trabalhando, né? Então a independência financeira é diferente da aposentadoria, porque o dinheiro que você vai conseguir ali, através desses investimentos, você vai conseguir pagar suas despesas. Então você vai trabalhar se você quiser, né? E eu acho que a maioria de nós, a gente vai querer continuar trabalhando, né? Mas a gente pode viver sossegado porque a gente não tem essa necessidade, né? Então é isso. O segundo passo aqui são as compras mensais aleatórias, né? Você tem que comprar, gente, sem análise de indicadores ou aplicação de fórmulas, né? Quanto maior o tempo, né, que investe, menor é o risco. As ações, elas sobem tanto no longo prazo que seu risco ele fica praticamente zerado, né? Caso você aplique, né, essa questão dos buy and hold com compras mensais, certo? A gente colocou aqui um gráfico do Itaú desde 1996. E aqui a gente colocou para que vocês observassem que as ações elas sempre crescem, né, no longo prazo, mesmo considerando as crises, né? Igual a gente está vivendo uma crise agora, que é a questão do coronavírus, né? Mas
veja ali no gráfico que em 2008 a gente teve também a crise do subprime nos Estados Unidos, e mesmo assim as ações voltaram a subir. Então, gente, empresas consistentes, nós temos que colocar na cabeça isso, que empresas consistentes, sempre no longo prazo, elas passam por essas crises, porque são empresas bem administradas, né? Então, resumindo, as compras aleatórias, ela vai diluir o risco e vai ensinar o seu cérebro a ser consistente, né, e consciente, né? É a força do hábito, certo? O terceiro passo aqui, né, Jade, é a construção de uma carteira com 10 ou 15 empresas. Sim, exatamente. E o objetivo, né, de se construir um portfólio, né, com 10 ou 15 empresas, justamente é para diluição aí do risco, né? Porque quanto mais empresas, assim, não é um limite assim, né? Não tem um limite certo de mínimo ou de máximo. Mas quanto maior você tiver, mas o maior não quer dizer que você tem que ter 100 empresas no seu portfólio lá de investimento, né, da sua carteira. É um de 10 a 15, é um referencial que a gente usa, né? Que o mercado, grandes personalidades do mercado usam, né, essa métrica justamente porque você consegue reduzir o risco de uma forma considerável, né? E de uma certa forma também vai te possibilitar que você consiga aí acompanhar essas carteiras, essas empresas, melhor dizendo, essas ações, né, com mais tranquilidade, com mais facilidade, né? Do que adianta, né, você ter lá 100 empresas na sua carteira, ou você, por exemplo, não tem tempo de acompanhar nem 5 empresas, né? Então, assim, é interessante você ter essa mentalidade, né? Se você tiver pelo menos de 10 a 15, vai reduzir, sim, consideravelmente o seu risco, né? Caso alguma empresa tenha uma rentabilidade muito ruim, ou 3 tenham rentabilidades muito ruins, né? As outras 12 lá, por exemplo, teriam rentabilidades na média, né? Então, isso manteria ali a sua lucratividade em crescimento. Então, para que muitas... Não adianta, né? Igual eu disse, né? Para que muitas empresas, né? Se você não vai mudar seu risco aí praticamente em quase nada aí praticamente. Então, vale a pena focar, né, em poucas empresas, porque você vai conseguir acompanhar e isso vai te dar uma tranquilidade maior na hora de você investir nessas empresas. Isso, e exatamente como mostra o gráfico aí, né, Jader? Se você tem uma ou duas empresas, o seu risco é grande, né? A gente percebe que realmente o seu risco é grande. Mas a partir de 15 empresas, continua tudo a mesma coisa, né? Então, como o Jader falou, aqui você vai, né, colocar 100 empresas, você não vai ter tempo, né, de analisar todos os balanços, né, dessas empresas, se você vai correr o mesmo risco do que 15 empresas. Então, esse é o terceiro passo do buy and hold. O quarto passo, gente, do buy and hold é meta de mesmo valor investido em cada uma das empresas. O que isso quer dizer? Se você tem 30 mil reais, por exemplo, investido em 6 empresas, você tem que ter 5 mil reais em cada uma dessas empresas. É isso. É não variar o percentual, né? Dá menos trabalho e também diminui o seu risco, ok? O quinto passo, gente, é o investimento mensal, né, na empresa que você tem menos dinheiro, né? É a mesma coisa, né? Um exemplo, se você tem 100 mil, né, e 10 empresas, você tem que investir 10 mil em cada uma das empresas, né? A cada mês, você investe naquela empresa que ficou para trás, né, que você tem menos dinheiro, certo? Investido. O nosso cérebro, ele nos faz comprar ações mais baratas, né? E isso é uma forma de disciplinarmos comprar sem ficar pensando muito, né? Ou seja, investe naquela empresa ali que ficou para trás, aquela que tem menos dinheiro, pois ela continua, né, com os bons fundamentos, né, que você analisou antes de começar a investir nela. O sexto passo, gente, é o lucro como critério de exclusão, né? Quer falar um pouco, Jada? Sim, vamos falar. Lucro como critério de exclusão, né? Então, isso consiste em não investir na empresa e sem lucros consistentes, né? E lucros crescentes. Daqui a pouco eu vou abrir um gráfico de uma empresa para mostrar isso para vocês na prática aí. Então, abrir uma empresa aí, por exemplo, nos fundamentos, né? Olhar a coluna do lucro, né? Se a empresa tem lucros consistentes, constantes, né? A partir desse ponto, nós continuaríamos ali a nossa análise. Se não, esquece, né? Não adianta partir para tentar achar alguma coisa só porque algum especialista, alguém no mercado, por exemplo, está falando alguma coisa sobre aquela empresa, né?
mas se você aprender a analisar esses fatores, você mesmo vai poder conseguir tirar as suas próprias conclusões aí, né? Então, na tela, já a gente tem aí a empresa, né? A gente até colocou, como você falou, a VEG, que a gente vai dar um exemplo para o pessoal perceber. A VEG é esse exemplo, gente, de lucro consistente, né? Vou tentar marcar aqui para vocês aqui com o mouse. Essa parte aqui é a parte de lucro da empresa, certo? Então, essa análise aqui mostra desde 2015 até 2019. Então, todos esses anos ela teve o lucro, né? Às vezes consistente, às vezes manteve o lucro, mas o importante é isso, ela sempre tem lucro. Então, isso aqui é o critério de exclusão. Se ela não tiver lucro, você já esquece a empresa, né? Claro, você quer investir na empresa que tem lucro, porque com lucro ela vai conseguir pagar os seus dividendos. Se ela não tem lucro, não adianta, como o Jader disse, né? A gente pode até colocar aqui um outro exemplo aqui, vamos ver aqui, que é a Oi. A Oi, ela, se a gente olhar aqui na coluna lucro, você vai ver que ela só teve praticamente prejuízo, né? Você vai investir numa empresa dessa que só tem prejuízo, aí que entra os especuladores. Eu vou comprar a ação da Oi porque ela está R$1, ela pode subir para R$5. Claro, pode subir sim. Se vier uma grande companhia e comprar a Oi, né, de fora, uma companhia de fora, ela pode subir, né? Mas aí você está especulando, você não está entrando com fundamentos, né? Porque se você bater o olho aqui, viu que a empresa só está dando prejuízo, teve um ano aqui, 2018, que ela teve um lucro, mas não é estranho esse lucro aqui? Eu posso apostar com vocês que esse lucro aqui é porque ela vendeu algum ativo, na verdade. Como que a gente olha isso? A gente pode vir aqui na coluna patrimônio líquido, olha como o patrimônio dela diminuiu de 22 mil para 17 mil, né? Ou seja, ela deve ter vendido, né, algum ativo dela e colocou aqui como lucro, né? Então, aqui, né, gente, aqui, né, então, esse tipo de empresa aqui, né, Jade, é para a gente manter longe, né? A gente tem que exatamente. correr Passar mesmo. longe. Lembrando, então, gente, que no longo prazo, a cotação, ela segue o lucro, né? Ou seja, a empresa, ela não tem lucros consistentes, o valor do seu patrimônio investido, ele no longo prazo, ele vai cair, né? Diferente aqui da Ambev, né? Esse gráfico aqui, a gente lembra que a empresa, né, com os lucros consistentes, né, de tempos em tempos, as ações caem também, né? Ela não sobe, né, constantemente, né? Ela sempre vai ter algumas quedas, como a gente viu lá na crise de 2008, como a gente está vendo agora com a questão do coronavírus, né? Mas o que vocês têm que colocar na cabeça é o seguinte: o preço da cotação ele caiu independente, né, da consistência, né, dos indicadores da empresa, ou seja, independente dela dar lucro, né, aos acionistas, dela ter uma gestão, dela distribuir bons dividendos e juros, né, de forma consistente, né? Ou seja, gente, a variação do preço ela não tem nada a ver com o valor do ativo, e sim, né, pela oferta e a demanda, né, do mercado, né? Quanto mais pessoas querendo comprar do que vender, a ação sobe, né? E quanto mais pessoas querendo vender do que comprar, a ação ela vai cair, né? E, gente, as pessoas elas compram e vendem ativos, né, ações por motivos completamente aleatórios, né? A gente não sabe qual que é a estratégia da outra pessoa. A nossa estratégia aqui é o buy and hold, mas da outra pessoa a gente não sabe, né? Isso aí não tem necessariamente a ver com o valor do ativo, no curto prazo, né, a gente está falando, certo? Então, você olhando essa parte do lucro, você dorme tranquilo, né? Porque você sabe, né? Mesmo se o preço das ações, né, estão em queda, como está agora, nesse momento, se estivermos falando de uma empresa sólida, uma empresa consistente, invariavelmente, no longo prazo, a cotação ela vai voltar, né, a subir, né, acompanhando o valor da empresa, como a gente vê nesse gráfico aqui, da Ambev. Tiago, e só uma outra observação, um ponto que você colocou, porque a gente não sabe, né, os critérios, né, que as pessoas realmente fazem a compra das ações, né? Eu estou me lembrando um caso aqui, o seguinte, né, igual, por exemplo, a Oi, né, tá com a cotação lá embaixo, né, centavos, né? E muita gente, e a gente sabe que a Oi está vindo de uma recuperação judicial fortíssima aí, né? Sim. Então, e muita gente, né, na realidade, está comprando as ações da Oi
eu até recebi, acho que foi, não sei se foi no Instagram, um cara que ele investiu lá 10 mil reais em ações da Oi, só pelo simples fato, né? Só pelo simples fato dela estar com a cotação lá embaixo, né? E também porque muitos outros supostos aí profissionais, né, que estão recomendando, né, a compra aí dessas ações. Então, pelo que a gente está conversando aqui, uma empresa, por exemplo, com as características da Oi, né, estaria completamente fora, né, da nossa carteira de investimento, né, considerando aí o buy hold, né? Exatamente, completamente, né? É especulação pura, né? Claro, né? Se você tiver um dinheiro, se você já faz o buy and hold, né? Então você já está pensando na sua independência financeira lá na frente. Mas se você ainda tem uma sobra para você especular, não tem problema nenhum, né? Mas lembre-se que você está jogando da mesma forma, né, Jade? Que essa ação da Oi, ela está em centavos, como você disse, ela pode chegar, né, a R$ 3, R$ 5, mas ela também pode cair mais ainda e você perder seu dinheiro todo, né? Exatamente. Então, tem que pensar muito nisso, realmente, né? E aqui, gente, nós temos um gráfico que mostra isso que o Jader e eu estamos falando o tempo todo, né? Que a cotação, ela segue o lucro. Olha que legal, olha que interessante esse gráfico, né? Você precisa de ter essas empresas com lucros consistentes, né? Para você investir sossegado. E como esse gráfico aqui está mostrando, mesmo quando a empresa tem algumas quedas, né, na cotação, né, se ela ainda é uma empresa que mantém o lucro, a cotação vai subir novamente. Né? Isso é que muitas pessoas não percebem no mercado e que o holder, né, ele deve perceber. O sétimo passo, na verdade são vários passos aí dentro desse 7 aí, são 5 tipos de análise, né? Que é a lucratividade, a governança, a dívida da empresa, né, o fluxo de caixa e o retorno ao acionista. Né? A lucratividade, né, como a gente já falou, né, parar de olhar a cotação e olhar lucro. Né? Tem empresa, como o Jader falou, você só entra para pagar a conta, como a Oi, por exemplo. Né? Outros exemplos que a gente tem desse tipo de empresa é no ramo alimentício. Nós temos até um gráfico aqui, que é da Minerva Food, né? Então, vendo aqui a coluna de lucros novamente, a gente vê que ela lucrou já, tudo bem, lucrou em 2016, esse gráfico é até 2017, tá, gente? Mas veja bem que o lucro é inconsistente, tem, a maioria dos anos aqui tem prejuízo, né? Você vai querer investir numa empresa dessa? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. A próxima parte que a gente vai falar é sobre governança, né? Governança nada mais é do que a posição, né? A posição acionária. Né? Você tem que verificar, né? A posição acionária, você tem que verificar também se a empresa tem tag along, se a empresa tem free float, né? Posição acionária é quem manda na empresa, né? Você tem que olhar, né, quem tem a maior quantidade de ações ON, que são ações ordinárias, né? São essas ações que têm direito, que dá direito a voto. Então, quem tem mais ações ON é quem manda na empresa, né? Aí você tem que pensar, você aceita essa pessoa como sócio, né? Então, para ser sócio, primeiro você tem que ver se essa pessoa ela sabe realmente gerir uma empresa, né? Empresas boas são bem geridas. Um exemplo aqui que a gente pode dar, a Petrobras, por exemplo, 50,26%, né, de ações da Petrobras é do governo, né? Você confia no governo? Você pode até confiar nesse governo agora, né? Mas você vai confiar no próximo daqui a 4 anos da eleição? E se o próximo, né, for aquele governo que usava lá a Petrobras como vaca leiteira, né, para sustentar a corrupção? Né? Então, a opinião é sua. Eu não entraria, porque, no geral, o governo ele costuma gerir mal as empresas, né? Mas não é só o governo também, não. A gente tem, por exemplo, a JBS, né, Jair? Sim, sim. Ela tem, JBS. você lembra o percentual de ações que tem lá, aqueles irmãos? Tiago, deixa eu confirmar aqui. Olha só. O Joesley, né, gente? O Wesley Batista, né? Vocês lembram da história desses caras? Eu lembro que 21%, né? 21%
das ações dessa empresa, da JBS, da JBS é do BNDES, né, ou seja, do governo. E, se eu não me engano, já de 42%, 43%, Eu não dos tenho. irmãos, né, Joesley e Wesley Batista. Né? Sim, Então, sim. gente, não dá para se tornar sócio desses caras, né? Então, outra coisa que você tem que olhar também é se a empresa não tiver majoritário, sócio majoritário, você tem que ver quem tem mais ações ON, ok? Tag along funciona como uma proteção, né? É uma garantia que você vai receber valores das ações caso a empresa seja vendida, né? Empresas ON, elas sempre têm que ter tag along, tá, gente? Tem que ter pelo menos 80% de proteção, né? De 80% de garantia que você vai receber caso a empresa seja vendida, né? Você não pode investir, né, em empresas sem tag along, né? Porque você vai ficar à mercê das decisões dos controladores dessas empresas, né? Se a empresa quebrar, você não leva nada, né? Ações PN, gente. Muitas vezes a PN ela não tem tag along ou tem tag along muito baixo, né? Por isso que é bom você sempre comprar ação ON, que é o novo mercado, né? O novo mercado, as empresas estão entrando no novo mercado agora, sempre com ações ordinárias, certo? O free float também é bom, é interessante você verificar o free float, né? O objetivo, né, é verificar se a empresa ela disponibiliza um alto percentual de ações listadas em bolsa de valores em relação ao capital dela, certo? Por exemplo, se a empresa ela tem um capital de 1 milhão, né, e disponibiliza 200 mil em ações, o free float dessa empresa ela vai ser 20% apenas, né? O ideal é que seja maior que 25%, tá, gente? Ou seja, menor é ruim, né? Aumenta as chances da empresa fechar o capital, porque ela pode comprar essa pequena porcentagem, né, que ela tem na bolsa, né? Quando isso acontece, a empresa ela não deseja ter sócios minoritários, tá, gente? Quando é menor que 25%. Ela só quer financiador, né, para os seus projetos ali. Quer que você coloque o dinheiro lá, mas não está nem aí para você. Onde que a gente pode localizar, né, essas informações, né? Na Bolsa de Valores, né? No site da B3, né? Você vai lá em ações em circulação em composição social, aí você consegue verificar todas essas informações, né? A próxima parte a gente pode dívida, né? Quer falar um pouco, já? Sim, deixa eu falar um pouco aqui sobre dívida aqui. O interessante sobre dívida no mercado, né, que não adianta, né, a empresa ela ter lucro, né, mas a dívida ela não para de crescer, né? E a gente pode citar, voltando para o mesmo exemplo, né, da Oi, porque ela é um case dentro da bolsa, né, de valores. É interessante o seguinte, né, que mesmo em período, se você pegar o relatório da Oi nos últimos anos, uns anos para trás, né, não os anos recentes, mesmo ela apresentando, né, dívidas, né, nos seus balanços, ela ainda continuava pagando os dividendos para os seus acionistas, né? Então, mesmo ela tendo, né, esse compromisso aí de dívida, né, ela continuava a pagar os seus dividendos, né? Isso uma hora ou outra ia acabar explodindo, né? Que foi o que aconteceu. E de uma certa forma, né, a dívida ela afeta o lucro, né? E sem lucro, né, esquece essa empresa, né? E outro ponto interessante, né, que tem empresas, né, que é interessante. Se eu não me engano, Thiago, não sei se eu não sei se é aquela empresa de papel, não sei se é a Klabin, né? Porque tem empresas, né? Tem empresas que a características delas é de dívidas, né? Porque Exato. é a característica da própria empresa, Exatamente. né? Esse gráfico aí, Jada, que a gente está mostrando para o pessoal agora, é sobre uma empresa que não soube trabalhar com a dívida, né? Porque é a empresa PDG, inclusive, ela já pediu concordata, né? Como a Oi. Então, para você ver, como uma empresa que não consegue gerir a dívida, olha o que acontece. E como o Jader falou, a gente tem um exemplo aqui da Localiza, né? É um exemplo que mostra que a empresa ela pode se endividar, ela pode se alavancar, né? Todas as empresas precisam
de dinheiro emprestado para conseguir gerar investimento, né, no longo prazo, né? Isso a gente chama de dívida boa, né? Quando a empresa investe nela mesmo, né, para gerar receitas. Por isso, nunca, como já disse, a gente pode analisar a empresa em um indicador isolado, a não ser o lucro, é claro. Se a empresa tem lucro consistente, aí a gente vai analisar outros indicadores. Se a empresa tem uma grande dívida, não quer dizer também que a empresa seja ruim. A gente pode olhar aqui, Localiza, por exemplo. Você vê que a dívida dela é grande, né? Aqui em 2019, por exemplo, né? 9 bilhões em dívida, né? Mas a empresa sempre tem o lucro consistente, ela sabe trabalhar com essa dívida aqui, e ainda ela tem dinheiro em caixa. A gente pode ver que ela tem dinheiro em caixa. Então, apesar da dívida que ela precisa realmente para fazer receita, né, e com isso conseguir o lucro, ela está administrando bem essa dívida. A gente confere isso no gráfico aqui, ó, né? O gráfico do lucro dela está sempre consistente. A dívida está subindo, mas o lucro está indo atrás. Então, é uma empresa que sabe trabalhar bem com a dívida. A próxima questão é o fluxo de caixa, né? Muitas empresas recebem a prazo, né? A gente tem que lembrar disso, né? Como, por exemplo, essas empresas aí, igual a PDG do setor de construção, né? Então, apesar da receita crescer no longo do tempo, né? O dinheiro, ele demora a entrar na empresa, né? É bom sempre verificar se está entrando mais dinheiro do que saindo, né? É a mesma coisa de uma conta pessoa física. Se você gasta mais do que você ganha, a sua conta ela vai estar no negativo. A empresa é a mesma coisa, né? Quando não tem fluxo de caixa bem controlado, a empresa ela vai gastar mais do que ela ganha. Mas se ela gasta menos do que ganha, né? Aí o caixa ele vai ficar positivo. É esse tipo de empresa que a gente está procurando. E tem a questão aí também do retorno sobre o acionista, né, Jader? Sim, sobre o retorno sobre acionista, que envolve, né, a parte, por exemplo, de distribuição de dividendos, né, e juros sobre o capital próprio, né, que é a renda passiva. A renda passiva. Algumas empresas, né, pagam os dois, né, outras empresas pagam um, né, ou pagam o outro, né. Então é interessante, né, analisar individualmente, né, ou seja, analisar individualmente, né, não quer dizer nada, né, é um erro aí bastante comum, né. Por exemplo, um retorno ao acionista, né, são consequências de uma empresa boa ao longo dos anos, né? Exatamente. Então, e o interessante é sempre fazer essa análise por um período longo, né? Não apenas analisar, por exemplo, né, um ano passado ou um ano anterior, né, um ano passado, né? Então é sempre bom ter uma margem de pelo menos 10 anos para ver como a empresa, né, ela vem se comportando ao longo do tempo, né? Exato. E tem empresa, né, Jade, que nem paga dividendos, né? Sim, E são empresas boas de investimento. Aí você pode estar perguntando, como assim, né? Eu tenho que receber meus dividendos mensais ali para fazer, como já falou, a renda passiva, né? Mas na verdade, gente, acaba dando no mesmo, porque essa empresa não distribui dividendos, mas acaba que a cotação sobe, né? Ou seja, o seu ganho de capital, o seu patrimônio ali, ele está aumentando da mesma forma, né? A gente tem até um exemplo aqui, da Berkshire, né, que é a empresa do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, né? Olha, a gente pode ver nesse gráfico aí, né? Ela nunca distribuiu dividendos, nunca. Mesmo assim, olha o quanto que ela subiu, né? $100, gente, aplicados aí, né, nessa empresa em 1965, equivale a 2 milhões de dólares em 2015. $100, só colocou ali, não é aplicação constante não, a pessoa aplicou uma vez, 2 milhões, virou 2 milhões em 2015, né? Cada ação vale $300 mil, né? A Apple, por exemplo, é a mesma coisa, né? Você acha, né, que quem investiu nessas empresas, eles estão satisfeitos porque não receberam dividendos? Claro que não, o patrimônio deles aumentaram. Certo, Jader? exatamente, Thiago. Exatamente. A gente pode fazer algumas considerações, né, que finais, né, com relação a essa apresentação que nós acabamos de apresentar sobre os 7 pilares do buy hold, né? Que tudo é uma questão de mudança de hábito, né, Thiago? Tudo é uma mudança de hábito, né? A partir de agora que você tem de posse, né, essas informações,
eu tenho certeza, né, que você vai começar a ver o mercado de uma outra forma, né? Vai começar a olhar ele, né, de uma forma mais inteligente, né, com essas informações que você teve aqui agora. Eu sei que se você está tendo acesso às informações agora, pode ser que tenha ficado um pouco confuso. Então, assista esse vídeo novamente, né? E se você tiver alguma outra dúvida, né? Se você tiver alguma outra dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai responder. Também, se você tiver um amigo também, estiver precisando desse tipo de informação, não deixe de compartilhar. Não sei onde que você tá vendo, né? Essa informação. Se você está vendo no YouTube, você pode compartilhar no YouTube. Se você está vendo no Facebook, compartilhe com seus amigos lá. Se você está vendo no Instagram, também compartilhe lá. Beleza? Quer fazer algumas considerações finais, Thiago? Só gostaria de agradecer, né, a atenção de todos, né, como o Jader disse, pode parecer meio estranho um pouco essas informações agora, né, mas vocês vão ver, acompanhando os nossos vídeos no canal, a gente vai ajudar vocês em todas as áreas, né, do Buy and Hold, porque a gente tem esse propósito, né, de realmente ajudar no crescimento pessoal das pessoas, né, e também do controle, né, no controle financeiro, para que as pessoas consigam, assim como nós aqui do canal, né, conquistar a liberdade financeira. Então agradecemos, né, você por ter ficado até o final desse vídeo e nos acompanhe lá em nossos canais. Obrigado. Tiagão, então vamos despedindo por aqui, depois a gente se fala aí. Um abraço, pessoal.